E aí, meus amores, beleza? Vamos mais uma aulinha de física para a gente poder dar sequência aí. A gente já passou pela parte de eletrostática, começamos a parte de eletrodinâmica, e aí na eletrodinâmica a gente passou por resistor, corrente elétrica, primeira lei de Ohms, e aí a gente complementa essa ideia trabalhando com a segunda lei de Ohms e potência elétrica também, ou potência dissipada também. Alguns lugares também colocam desse jeito. Mas sem perder muito tempo, vamos chamar nossa vinheta. Vem, vinheta! A segunda lei de Ohms, diferentemente do primeiro caso, ela diretamente está se preocupando em mostrar que você consegue ter um estudo do fluxo da corrente elétrica tomando como parâmetro único e exclusivamente o resistor. Então, olhando para o resistor, você pode variar algumas situações dentro dele e nele você consegue verificar se a sua corrente ela vai ter uma facilidade maior ou não para poder percorrer aquele resistor. Quem trabalha com isso é a resistividade. A resistividade é justamente o quê? É um elemento ou grandeza física que justamente vai relacionar essa dificuldade que você consegue colocar para uma corrente elétrica passar, ou seja, para um fluxo de carga acontecer. Tá? Feito isso, o que a gente vai ter? A gente tem o. Então, feito isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que para relacionar esses elementos, a gente vai levar em consideração o quê? A largura, o comprimento e o tipo de material que se faz. Aí ele se dá a relação da não se infartem, mas a gente sempre fala que é a lei da rola. Por que a gente fala que é a lei da rola? Justamente por conta dos elementos que fazem parte dessa fórmula. Tá? Esse cara aqui é o Rho, LA rola, com todo carinho, né? Mas quem é o Rho? Ele é a resistividade, é ele que determina essa facilidade da passagem da corrente elétrica ou não. Esse L é o comprimento do seu resistor e esse A é a área da seção, é a chapada é a parte chapada dele aqui quando a gente olha de frente, tá bom? O R é a resistência mesmo, que é o mesmo R da primeira lei de Ohms, que vale que é aquele ômegazinho mesmo, U é igual a R vezes I, é o mesmo camarada, só que agora você não está se preocupando mais com corrente e com a DDP, você está se preocupando único e exclusivamente com o tipo de material, com o resistor propriamente dito, tá bom? Um exemplo, esqueci de comentar. As unidades, resistência é um ohm, resistividade é um ohm com metro, comprimento próprio metro e a área é metro quadrado. Passou disso, tem que ajustar. E aí a gente vai ver um exemplo disso para poder entender essa situação. Bem, para determinar a resistência de um resistor, né, que no caso é um fio condutor, que ele tem 20 metros de comprimento, tem uma área de seção de 8 milímetros quadrados e seu fator de resistividade é de 1,7 vezes 10 a menos 8. Primeira coisa que tem que acontecer, milímetro quadrado, ele obrigatoriamente tem que estar em metro quadrado. Então, a gente vai ter que fazer esse movimento para transformar ele para metro quadrado. Como é que a gente vai fazer? De milímetro para o metro, a gente andaria 3 casas. Só que como é quadrado, cada casa que você salta são 2. Você conta de 2 em 2. Então, se você vai andar 3 casas, na realidade você vai andar 6 zeros. Então, como você está voltando, você vai dividir. Só que dividir é a mesma coisa que você elevar a negativo. Então, negativo significa divisão. Então, 8 milímetros quadrados é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Essa é a transformação que tem que ser feita. Passou disso, a gente só joga na rola para ver o que vai acontecer. Então, vai ser 1,7 vezes 10 a menos 6, vezes 20, que é o seu comprimento, sobre a sua área, que é de 8 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo as continhas lá mais ou menos, vai dar 4,25 ohms. Esse é o valor da resistência desse fio condutor, tá bom? Potência dissipada, ou seja, potência no resistor. Bem,
Potência por si só é o quê? É a energia que você consome em relação ao tempo que você determina. Esse é o básico da potência. Feito isso, a gente tem a demonstração toda, e a conclusão dessa demonstração é o quê? É que você tem 3 caminhos para poder trabalhar essa potência. Isso é bom. Você ganha recurso para poder trabalhar. E quais são os 3 caminhos? Você vai relacionar DDP com corrente, resistor com corrente, ou resistência com corrente, e DDP com resistência. Então, você tem 3 caminhos para poder trabalhar. Só seguir as unidades de cada um deles. Volts, ampere, ohms. E aí a potência ela é dada em watts sempre. Toda a potência é dada em watts. Então, a gente vai trabalhar com isso no sistema internacional. E passando disso, a gente tem mais um exemplozinho para poder trabalhar. Ele fala que o quê? Que a gente tem um resistor e por ele passa uma DDP, uma diferença de potencial de 20 volts e uma corrente de 5 amperes. Vamos calcular então a potência, que é o que ele pede na letra A, e depois determinar a sua resistência. E como nesse caso eu tenho voltagem e corrente elétrica, então entre eles eu posso aplicar direto a fórmula de quê? P igual a U vezes I, já que são os elementos que eu tenho. Apliquei, fiz a multiplicação, acho que a minha potência é de 10 watts. Para eu achar a resistência, eu poderia recorrer à primeira lei de Ohms, até porque eu tenho o U e tenho o I, então já posso fazer a primeira lei de Ohms, é só dividir um pelo outro que vai dar 40. Só que ele quer demonstrar usando a fórmula de potência também, então a gente vai usar um caminho para poder fazer. Ele usou o quê? Potência, como ele quer resistência, então eu tenho que usar uma fórmula que eu envolva a resistência. Pode ser uma que tenha o V, e pode ser uma que tenha o I. Só que ele optou por trabalhar com a fórmula que tenha o U, o cismei do V, mas é porque eu aprendi assim. Então, transformando aqui, vai ficar o quê? 20 ao quadrado, que vai dar 40, faço o cruz credo, eu tenho que 20 ao quadrado vai dar 400, desculpa, e aí aqui vai ser 10, faço a multiplicação cruzada, vai ficar o quê? 400 dividido por 10, e aí eu tenho a conclusão de que minha resistência vai ser o quê? 40 ohms, tá? Então essa é a relação que a gente tem. Com os exercícios vai ficar bem mais fácil, porque trabalhar com potência é mais intuitivo um pouquinho. A resistividade dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bem intuitivo também. Não tem nada de absurdo não, tá bom? E aí a gente vai fechar, meus amores. Hoje a aula é mais curtinha, por quê? Porque os conteúdos eles são mais simples. Fechando isso, a gente vai fechar a parte mais densa da parte de eletrodinâmica, e aí a gente vai começar a entrar em circuito elétrico, associação de resistores e tudo mais, capacitor. Também a gente vai ter que falar um pouquinho, e aí a gente, aos poucos a gente vai dosando essa parte até a coisa ficar mais equilibrada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Cuidem-se, ainda estamos de quarentena. Não é para ficar marcando bobeira na rua. Sair só se for o extremo. Caso contrário, fique em casa, porque a coisa não está fácil para ninguém. Tá bom? Fiquem com Deus. Estudem. Fui!